tudo bem? Eu estou no meu celular, eu não sei se essa posição é adequada. Não, você está Assim, de lado. assim. Agora sim, agora sim. Agora eu estou te vendo. Ok, Tudo bem? Viu? Deu certo. tudo ótimo. Deu certo. Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Tudo bem, um dia chuvoso aqui na minha quarentena. Minha internet está péssima, mas eu acho que a gente vai conseguir. Vamos conseguir sim. Vai dar tudo certo, né? É, Edu, só para você explicar para todo mundo. Você mora em Kigali, no Ruanda, mas você não está lá, né? Você voltou para o Brasil e você está em isolamento, em quarentena. Não está mais em quarentena, que já passou, né? Você está em isolamento aqui, você está no interior de São Paulo, não é isso? Sim, sim, eu moro em Kigali já há um pouco mais de um ano e meio, quase 2 anos. Quando toda essa loucura do coronavírus começou a despontar, tinham muitas incertezas e como muitas pessoas que estão envolvidas com o meu trabalho eram americanas, muito, desculpa que alguém me ligou aqui, pessoal. Muito das notícias que chegavam eram muito graves. Então a gente ficou com um pouco de receio de que poderia ficar trancado, longe da família e ser minha família. Acabei decidindo voltar temporariamente. Eu tô, eu tô aqui acho que há 2 meses agora e estou totalmente trancado, mas com vias aí de retornar. Acho que Ruanda vai abrir os aeroportos agora em julho. E retornar em julho, sim. Sim, e você ainda continua mantendo contato, né? Você está trabalhando via home office e você mantém contato com o Kigali diariamente, né? Sim, sim, eu sigo trabalhando na mesma organização. Eu sou engenheiro florestal, né? Eu trabalho com desenvolvimento rural e projetos ligados à agroecologia, ligados à organização comunitária. E assim, a natureza do meu trabalho mudou um pouco, mas eu continuo ligado à organização. E porque meu trabalho tem muito uma relação com o campo, né, com interagir com as comunidades locais, eu preciso estar lá, né? Então, eu não posso postergar mais isso. Apesar do Covid ser uma barreira importante aí para você em função das aglomerações, né? Eu ainda posso ter conversas individuais com as pessoas, porque essa troca com as pessoas das comunidades é essencial para o meu trabalho, né? Exato, a gente já vai chegar lá. Já vai chegar lá. O que eu queria saber de você é se você, o que você achou assim das atitudes do governo do Ruanda assim que a pandemia chegou lá. Você se apressou em voltar, até porque por uma questão que você não sabia o que queria acontecer, eles iam fechar os aeroportos, aí se fechassem você não ia conseguir voltar e tal. Mas como é que Hum. você avalia, né, as primeiras medidas que o governo do Ruanda tomou assim que se soube, né, da extensão dessa pandemia? É, Na verdade, o governo de Ruanda, desde dessa reunificação que aconteceu a partir do genocídio, eu imagino que a gente fale sobre isso depois, mas é, se construiu um estado de bem-estar social, assim, com suas características locais, né, mas muito inspirado num modelo asiático, né. Singapura é um dos principais modelos do Paul Kagame. Então, eu percebo que o governo ele estava muito bem conectado com a realidade do que estava acontecendo com o Covid na Ásia, né? Então ele teve uma resposta muito precoce, e isso foi muito bom, na verdade, para Ruanda, né? O país ele foi fechado muito rápido. É, em março, fim de março, se não me engano, o país já estava fechando. E só até agora o país está fechado. Eles estão num processo de reabertura entre as regiões, porque houve um lockdown muito estrito e agora eles flexibilizaram um pouco internamente o fluxo entre os distritos, né? E vão abrir os aeroportos em julho também com uma série de restrições. Certo, não é bom a gente conversar isso para a gente poder saber e desmistificar, né, essa ideia de que os governos africanos não, dos países, né, do continente africano não tomaram medidas, sim, tomaram medidas até antes do que o Brasil, né, foram muito mais eficazes nesse primeiro momento do que o governo brasileiro, né.
Então é sempre bom a gente colocar Sim. isso em contexto, né? Sim, sim. As reações no leste da África foram bem heterogêneas, mas isso é bem real. Os governos, sim, estavam sabendo do ocorrido e tomaram as medidas de acordo com as suas capacidades e possibilidades também, né? Mas o governo de Ruanda, eu diria que ele foi excepcional na resposta. É, com o nível de organização, mesmo a quantidade de testes por população é um número relativamente bom, assim. E existe um monitoramento, né? Porque existe também uma política de saúde pública, existe uma política de levar serviços para as comunidades, né? Existe uma preocupação com Bom você isso. falar isso, a gente vai chegar lá, né, no desenvolvimento da nossa conversa. Eu quero mostrar primeiro agora onde fica Ruanda aqui no mapa. É um mapa que aparece ao contrário para vocês, mas é bom até a gente saber. Ó. O Ruanda está bem aqui, ó, tá? Do lado da República Democrática do Congo, do lado da Tanzânia e do Quênia, né? O Uganda está aqui em cima e o Burundi está aqui embaixo, né? Sim, fazendo fronteiras com o Ruanda. O Quênia não faz fronteira com o Ruanda, mas sim, só para vocês saberem mais ou menos onde é que está essa região, né? É um país que é um pouquinho maior do que o Sergipe, que é o menor estado aqui da Federação do Brasil, mas que tem um pouco menos que a população do estado do Rio, ou seja, é um país pequeno, mas extremamente populoso, né? E Sim. predominantemente rural, né? Isso tem a ver com o trabalho que você foi desenvolver no Ruanda? Ruanda, na verdade, é um dos territórios no mundo de maior densidade populacional em zonas rurais. O país inteiro ele tem vários tipos de paisagem, mas a gente poderia dividir mais ou menos em dois grandes grupos, né? São as planícies que vão em direção à savana, quando você vai de Kigali em direção à Tanzânia, Kigali é a capital, e quando você vai de Kigali em direção ao Congo, você tem toda uma zona montanhosa, que é altamente povoada, densamente povoada, por agricultores. Então é interessante, existe uma superpopulação, assim, é como se fosse uma grande metrópole rural. E isso faz muito sentido, porque Ruanda foi um entroncamento de reinos, né, existiam alguns reinos ali que comandavam grandes territórios que eram parte do que hoje a gente chama do Congo, que foi colonizado pela Bélgica, né, o DRC, né, que é da República Democrática do Congo. Então também era uma região com uma concentração, e também uma região com uma concentração muito grande de recursos, então florestas, Ruanda é conhecida como a terra das mil colinas, né? Porque é uma região onde você tem um regime de chuvas relativamente bom, você tem solos vulcânicos, solos férteis, e você tem esses lagos que se formam nas altitudes, e ali era um lugar muito propício para a agricultura, então muita gente se assentou ali, né? Tanto que se você olha um mapa da África assim, de densidade populacional, você vê que em Ruanda tem essa concentração enorme de pessoas. E é muito curioso você falar isso, porque a gente, geralmente, a imagem que se tem do continente africano, como um todo, é que ele é avermelhado, marrom, todo mundo pensa logo nas savanas, né? E Sim. assim, a imagem que você está descrevendo do Ruanda é completamente diferente dessa, né? Sim, totalmente. Inclusive, Ruanda é muito conhecido também por ser um lugar de refúgio de gorilas, né? Porque na verdade, muita gente não desconhece isso, mas a parte equatorial da África, ela tem um tipo de paisagem muito parecido com a Amazônia, né? E Ruanda seria uma espécie de área montanhosa no meio desse lugar muito úmido, muito fértil, muito cheio de vida. Mas Ruanda também está num lugar de transição entre essa região mais de floresta tropical, né, floresta equatorial, e uma zona de savana, que é o que predomina na maior parte da Tanzânia. Então você tem toda essa diversidade. Assim, essas visões caricatas da África que a gente acaba criando, e para ser bem sincero, eu fui desconstruir muito desses estigmas depois que eu fui para lá, né?
porque é muito difícil você acessar informação em português de qualidade, que não sejam livros muito complexos, o grande público não tem acesso, a gente não teve uma educação, a lei que aprovou a educação, estudos africanos na escola pública no Brasil é relativamente recente, eu não tive contato com isso na minha educação básica, mas muito, muito diverso. Uma coisa interessante, já que a gente falou assim, brevemente de geografia, uma coisa que chamou muita atenção para mim quando eu cheguei na África, que eu tinha uma dimensão do tamanho do continente, né? E quando eu cheguei lá, o continente é infinitamente maior do que a gente pode imaginar, assim. E é interessante porque por muitos séculos, acho que até hoje, né, a maior parte dos mapas do mundo, eles foram feitos com um tipo de projeção cartográfica que os países que ficam no sul, eles ficam com uma área menor. Quando você olha o globo, você percebe que, na verdade, a África é muito grande. Então tem espaço para todo tipo de paisagem, desertos, savanas, florestas tropicais, áreas montanhosas com florestas, zonas com clima muito parecido com o clima mediterrâneo. E, assim, é enorme, a África é enorme. Eu entendo. E eu acho muito curioso você falar isso, porque isso realmente é uma verdade. A gente tem um desconhecimento enorme sobre o continente africano. A Lei 10.639, que você acabou de citar, né, que orienta o ensino da história da África e dos afro-brasileiros aqui, né, da história afro-brasileira, ela é de 2003, então ela vai fazer 17 anos. Ela não está, né, ela não foi totalmente cumprida nesse tempo, né? A gente ainda luta para que ela seja cumprida à risca, né? E você falou uma coisa que é uma coisa importante, né? Você se deu conta da amplitude, né, e da riqueza do continente africano quando você chegou lá. Então eu quero te fazer a pergunta que eu ia fazer agora mesmo, que é: como o Ruanda apareceu para você? Se foi um golpe do destino ou você tinha escolhido um destino no continente africano e você escolheu propositadamente ir para o Ruanda? A minha trajetória é muito maluca, porque eu não sou uma pessoa muito mística para falar de destino, mas o meu contato com a vida profissional ela se dá no âmbito da pesquisa do desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento rural. Eu sempre tive muito interesse nos estudos de decolonização. E eu, na verdade, fiquei muitos anos trabalhando na América Latina. Eu vim de uma família de classe média, do interior de São Paulo, estudei na USP. E tive o privilégio de ter acesso a tudo isso e dentro do universo da universidade eu consegui algumas oportunidades de trabalho na América Central. Iniciei essa trajetória de trabalhar o desenvolvimento com uma perspectiva decolonizadora, né? Então, na verdade, o meu primeiro contato de como eu cheguei até Ruanda foi muito ligado a tipo, o trabalho mesmo, né? Eu já estava há alguns anos trabalhando na América Latina, existia um processo, quando os governos de esquerda que tiveram na América do Sul trouxeram todos os avanços sociais, que, enfim, mesmo com todas as críticas, os indicadores macroeconômicos melhoraram bastante, e muitos dos países da América do Sul, mesmo com todas as desigualdades que a gente sabe que são terríveis e que são reais, eles começaram a ser classificados como países que não precisam receber dinheiro para projetos de desenvolvimento de comunidades, territórios, etc. Então eu comecei a olhar para a África um pouco numa perspectiva, poxa, uma grande oportunidade de ir para um lugar que eu pessoalmente tinha uma ligação com a cultura afro-brasileira, porque tenho muitos amigos envolvidos com religiões de matriz africana, né, principalmente o candomblé e a umbanda. Sou particularmente apaixonado pelo samba, por todas as manifestações maravilhosas que as pessoas escravizadas permitiram se manifestar no Brasil e que, enfim, com todas as dores dessa nossa história muito difícil,
tem uma beleza muito grande nessas expressões artísticas. E eu fui para lá um pouco assim, não tenho mais perspectiva aqui na América Latina nesse momento, quero ter uma experiência nova. E, para ser bem sincero, quando eu comecei a procurar, até pela minha ignorância em relação ao continente, quando eu comecei a procurar trabalho na África, eu comecei a procurar assim de forma geral. E o meu primeiro critério foi onde estão rolando os projetos interessantes, obviamente, com agricultores e na área de agroecologia, que é o que eu atuo, e qual era a situação de direitos civis dos homossexuais, porque eu sou uma pessoa LGBT. E Ruanda me chamou muito a atenção de que ela é um território no meio do continente onde que, você pode expressar a sua liberdade de identidade de gênero e a sua sexualidade sem que isso signifique algum tipo de processo judicial, que você seja preso. E esse foi, na verdade, o meu primeiro link com Ruanda. Eu cheguei a Ruanda através dessa busca. Não sei, você tem algum comentário? Estou falando demais. Eu entendo, e a minha próxima pergunta é justamente isso, assim, qual foi o Ruanda que você estudou e o Ruanda que você encontrou quando você chegou lá, né? Houve uma disparidade muito grande, sim, você elencou aí todos os quesitos que fizeram você escolher o país, né? Ok, né? Aí você conseguiu, você foi até lá, deve ter feito uma entrevista, se estabeleceu. Agora, qual foi a grande diferença entre aquele Ruanda sobre o qual você leu e o Ruanda que você encontrou? Eu acho que eu começo a ler e estudar um pouco mais sobre Ruanda durante esse processo de busca dos lugares que eu aplicaria para trabalhos, né? Nesse momento eu revejo alguns filmes, acho que todo mundo aqui deve ter visto o filme Hotel Ruanda, que é a principal referência sobre a questão do genocídio. Eu comecei a ler textos, assim, eu lia muito Edward Said, eu fui buscar alguns pensadores também da decolonização, mas, para ser sincero, eu não aprofundei muito na questão histórica, eu também fui me apaixonar mais pela história depois que eu cheguei. Então eu cheguei com a visão caricata, do tipo, estou indo para a origem dos tambores, essas manifestações que tanto me cativam, e a dança e o corpo, e viver isso na sua potência máxima. E quando eu cheguei lá, foi muito interessante, porque... E também essa questão muito forte do trauma do genocídio, né? A imagem do genocídio acaba marcando muito, estigmatizando o Ruanda. E fora... Às vezes eu vejo que muito só se fala desse monotema e que outros temas que também estão relacionados à cultura ruandesa não são ditos, não são discutidos, né? Coisas muito, muito bonitas, muito interessantes, até do ponto de vista mitológico, por exemplo, né? Então, quando eu chego lá, muitos desses estigmas que eu tinha começam a desmoronar, né? Então, você tem o Congo, que ele está de frente para Ruanda, e ele é um dos lugares mais incríveis e diversos de produção cultural e musical do mundo, né? Nesse momento, eu tinha algum conhecimento sobre música da África, né? Eu conhecia um pouco alguns artistas do Mali, do Senegal, né? Amadou Mariam, Salif Keita, entre outros, os grandes mestres da cítara. Conheci alguma coisa da rumba do Congo e da música de Angola e Moçambique, que são as músicas africanas que conversam mais com a gente. Mas quando eu cheguei lá, Ruanda era um lugar onde as pessoas não dançam. As pessoas não... É mesmo, é? É muito curioso. Óbvio que eu estou fazendo um recorte aqui de Ruanda num contexto dos países do entorno. O Congo, eu posso até descrever alguns exemplos assim, mais de vivência mesmo. Acho que a primeira vez que eu fui a uma festa em Ruanda foi no bairro de Nyamirambo, que depois a gente pode falar sobre Nyamirambo, mas é um lugar onde tem tudo fervilha lá. É o lugar onde estão os muçulmanos,
os homossexuais e os artistas. É uma mistura que você não espera. E eu cheguei nesse bar e tinha um show, assim, uma banda do Congo, uma banda de rumba congolesa, maravilhosa. E eu percebi que as mesas cobriam toda a pista de dança, as pessoas ficavam sentadas o show inteiro. E eu fiquei, gente, eu tô aqui querendo rebolar, tô querendo aqui me mexer, eu com vergonha de dançar, porque eu tenho 2 metros de altura, sou branco, eu chamo muita atenção, apesar de ser uma pessoa discreta. Então eu não queria dançar. E a um certo momento da noite, lá para as 3 horas da manhã, as pessoas começaram a abrir. E eu comecei a conversar. E eu percebi que as pessoas que abriam espaço para dançar eram do Moçambique, da Tanzânia, de Uganda e do Congo. Principalmente os homens ruandeses, eles não têm muito hábito de dançar. Eu acho que, assim, imagino, eu não tenho conhecimento de causa para falar isso, mas em função da própria paisagem de Ruanda, de estar nas montanhas, de serem agricultores, essa coisa da dança ela é menos presente do que no Congo. Isso não significa que eles não dancem, né? Por isso que eu estou falando que eu estou fazendo um recorte. Mas para mim foi muito curioso viver isso, porque foi um entre muitos estigmas que foram desmoronando, né? E das experiências que você teve, assim, você disse que você escolheu Ruanda, entre um dos motivos que você escolheu, foi por causa do respeito à comunidade LGBT. Quando você chegou em Kigali, Kigali é uma cidade grande, uma capital, quando você chegou lá, você viu isso refletido? Existe um respeito? Assim, os grupos LGBTs no Ruanda eles são vocais, eles estão presentes, eles têm participação política, ou eles estão escondidos, são muito discretos, porque apesar da lei ser liberal, eles sofrem algum tipo de represália social ou política? Olha, pintando uma visão bem realista, assim, legalmente não é crime, mas os direitos civis eles não são totalmente garantidos, porque a sociedade não é só construída a partir de leis, né? Claro. Enfim, como essas leis se manifestam e como também as pessoas no seu cotidiano e fatores culturais, né? Eu percebo que em Ruanda, durante o processo de colonização, houve um processo de assimilação cultural muito intenso e de apagamento mesmo das tradições locais. E o cristianismo ele tem uma presença muito forte na cultura ruandesa hoje. Então, por um lado, você nunca vai ser julgado, processado por uma prática sexual de qualquer natureza que não seja a cisnormativa, homem-mulher, etc. Mas existe uma pressão social muito grande para que você, como ruandês, uma vez que você nasça, você siga uma trajetória que é crescer, trabalhar, ou estudar e trabalhar, e se casar, ter filhos, uma visão bem tradicional do cristianismo, e tanto que as igrejas neopentecostais são muito, muito populares lá, inclusive filiais brasileiras. Sabemos, a Igreja Universal do Reino de Deus, sim. Sim, eles têm uma sede. Eles não são a principal igreja lá, né? Mas eles têm uma sede. Mas é interessante também como essa liberdade também ela fica um pouco. Ela tem uma diferença dependendo do. Porque assim, a gente pensa na história, Tutsis e Hutus, havia essa divisão étnica. Hoje, todos são ruandeses, né? Desde que houve a unificação do processo do Kagame, houve essa tentativa que é um esforço muito forte, porque é um trauma muito grande, né? O genocídio, de unificação, mas existem recortes na sociedade. Essa sociedade ainda tem classes, né? Você tem os ruandeses ricos, você tem os ruandeses, a classe trabalhadora rural, você tem a classe trabalhadora urbana, você tem alguns grupos que estão mais ligados ao comércio, que na capital são grupos que são principalmente descendentes de muçulmanos,
que na verdade... Bom, depois a gente pode falar disso. Mas você consegue perceber que dentro dos grupos que são... Vamos lá. Você consegue perceber que nos grupos onde existe uma mentalidade um pouco mais liberal, né, que seria... Não estou falando no sentido do liberalismo econômico, né, que eu acho que ninguém aqui defende esse tipo de ideia. Mas, assim, os artistas, as pessoas que trabalham com moda, as pessoas que trabalham com... E também, porque existe uma divisão clara dentro da sociedade ruandesa, que são os ruandeses que ficaram e os ruandeses que foram embora, fugidos, e que regressaram, que são o que eles chamam de diáspora ruandesa, né? Porque durante o genocídio muita gente vai embora como refugiado, só que depois do processo de pós-genocídio, não sei se todo mundo sabe, eu acho que eu esqueci de comentar isso na sua primeira pergunta, Ruanda é um país que tem um crescimento econômico enorme e que tem planejamento, né? O Estado ele planeja as coisas. Então, isso foi uma coisa, inclusive, que me impressionou muito. Ruanda é uma das cidades mais lindas que eu já vi na minha vida. É uma cidade muito verde, é uma cidade muito bem planejada, é uma cidade que, para qualquer padrão de cidade brasileira, inclusive, o nível de favelização é baixa, comparado com capitais brasileiras. Estou falando que não existe, né? Mas tem uma outra configuração. Então, esses espaços de liberdade, eles são restritos, né? Então, eu, por exemplo, encontrei muita liberdade no círculo dos artistas, os bailarinos, pintores, músicos, e também eu percebo uma liberdade maior para você falar sobre isso com ruandeses da diáspora, mas com ruandeses que não têm nenhum vínculo fora desse universo mais tradicional, da família, da igreja e do cristianismo mesmo, assim, é muito difícil. Existe realmente, assim, os homens gays, eles ficam, assim, falando no meu lugar de homem gay, mas assim, as pessoas LGBTs, elas ficam sempre num lugar dentro do armário, não tem como, e as expressões plurais de identidade de gênero, elas são invisíveis. Você não vê, não estou falando que elas não existem, mas elas são invisíveis. Entendi. Existe aí também uma falta de confiança de se expressar, porque, embora garantido pela lei, né, existe um preconceito, sim, social, né? Sim, muito forte. E Ruanda também é um lugar onde a cultura oral é muito forte, onde, apesar de ser altamente, densamente povoado, as aglomerações urbanas são pequenas, né? Então existe muito essa coisa de todo mundo sabe a vida de todo mundo, essa coisa de vida do interior no Brasil, assim, de que muitos rumores. Então as pessoas têm muito medo de se expor, né? Ao menos que elas estejam em algum tipo de blindagem, que pode ser o fato de eu ser expatriado não. Não estou falando de mim. O fato de eu ser uma pessoa da diáspora me dá talvez a liberdade de ter algum dinheiro, de que se alguma coisa acontecer eu volto para a Bélgica, eu volto para a França, eu volto para onde a minha família fugiu, né? Então eu tenho essa possibilidade, essa proteção de algum tipo de impugnação coletiva, julgamentos. E isso interfere na sua vida profissional também. Se você é taxado como homossexual, talvez você não consiga um trabalho, as mesmas coisas que acontecem aqui, né? Só que numa outra escala, né? Entendi. Então, nesse sentido, há semelhanças com a situação aqui também, né? Existe, sim, a lei ampara você expressar a sua identidade de gênero, sua identidade sexual, mas existe um preconceito social muito grande, até porque as cidades são pequenas, as pessoas se conhecem, né? Então, eu entendo. O Ruanda é um país, assim, você ficou independente em 62, né? Era uma colônia da Alemanha. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, passou para a tutela da Bélgica, mas os dois países que ocuparam aquela região ali, fizeram questão de manter os Tutsis, né,
o Ruanda é composta por duas etnias majoritárias, né? Os Hutus, que estavam nessa região desde muito tempo, que são basicamente 85% da população, os Tutsis que vieram migrando provavelmente dessa região aqui para cá, para o Ruanda, que formam, né, historicamente, no máximo 15% da população. Os ocupantes, né, usaram os Tutsis para fazer a administração indireta das colônias e, com isso, criaram um ódio étnico, né, porque era uma ocupação e era uma administração colonial indireta, né, usando os Tutsis como, né, a ponta de lança para o estabelecimento de uma série de políticas, inclusive políticas repressivas, né, contra os Hutus. E isso alimentou um ódio, foi alimentando um ressentimento étnico, um ódio muito grande, que explodiu em 3 anos antes da independência. A independência foi em 62 e em 59 começaram a ter umas perseguições étnicas dos Hutus contra os Tutsis. E a partir daí, até os anos 90, você teve uma série de perseguições étnicas promovidas pelos Hutus, com os beneplácitos do governo. O governo dava apoio, né, deu apoio à perseguição dos Tutsis, e os Tutsis foram, né, quem não morreu nessas perseguições, fugiu para os países vizinhos. Entre eles o Uganda, onde você teve uma série de gerações que se formaram e foram criadas no exílio ali no Uganda, e foram eles que juntaram, né, que formaram um grupo armado com a ajuda do atual presidente do Uganda, que é o Museveni, Yoweri Museveni. E quando aconteceu o genocídio em 94, que aí sim, né, foi uma ação organizada no país inteiro para tentar exterminar os Tutsis, foi esse grupo armado que estava estacionado já há gerações, há pelo menos 3 gerações ali no Uganda, que reocupou o país, acabou com o genocídio e pacificou, digamos assim, o país, né? Então, assim, o genocídio é uma chaga enorme que aconteceu na história do Ruanda, né? Aconteceu em 1994, em 100 dias, né, houve o extermínio de 10% da população, 800 mil pessoas morreram em 100 dias, a grande maioria delas Tutsis, mas muitos Hutus moderados também foram assassinados, né, os Hutus que davam apoio e apoiavam as conversações de paz. E isso foi uma chaga enorme, claro, né, porque um genocídio dessa magnitude, ela deixa marcas na sociedade muito grandes, né, até hoje. Então, o país hoje vive um momento que você falou, né, isso, né, a abolição, né, das identidades étnicas. Você não é mais chamado nem de Tutsi nem de Hutu, você é chamado de ruandês. E é curioso, né, porque a gente fez uma entrevista com o Pedro, que mora em Bujumbura, né, no Burundi, trabalha na mesma organização que você, e ele diz que no Burundi isso não aconteceu, apesar de terem acontecido genocídios parecidos, porque no Burundi é um espelho, né, do Ruanda, o governo lá ainda não teve esse tipo de atitude, né, que é pacificar e superar essas diferenças, que são diferenças étnicas. Mas aí no Ruanda isso foi feito também com a mão pesada do governo, né? O governo do Paul Kagame, que está no governo desde então, desde 94 até agora, primeiro como primeiro-ministro e agora como presidente, e mudou a Constituição para ficar até 2024 no poder, né? Ele já está aí há pelo menos 26 anos no poder, né? Está 26 anos no poder. Então, assim, uma boa parte disso também se deve à mão pesada do Estado, né? E o país é um país que vive, né, esse passado que é um estigma enorme de ter sido um país que promoveu o genocídio do seu próprio povo, uma perseguição de uma das etnias, né? E você foi para lá há 1 ano e meio. Você voltou. A gente está num momento agora, porque o genocídio aconteceu entre abril e julho de 1994. A gente, nesse momento, está no final das manifestações, né? Todos os anos o governo do Ruanda decretou, lá são 100 dias, são os 100 dias nos quais o genocídio aconteceu, e existe uma série de
comemorações, né? Não é comemoração de festa, é de lembrar em respeito às vítimas do genocídio. São 100 dias de celebrações ecumênicas, de lembranças, de rituais, de lembranças oficiais do governo, né? Celebrações oficiais do governo, para não deixar esquecer isso que aconteceu e tornar isso um motivo de você suplantar essas diferenças étnicas, né? Você já participou de um processo como esse no ano passado, quando você estava lá. Esse ano, sim, você saiu de Kigali para vir para cá, às vésperas de mais um processo desses de lembrança do genocídio que está acabando agora no final de junho e no início de julho, né? Como é que é isso lá? Isso ainda é muito forte, assim? Você sente ainda uma tensão entre as duas etnias majoritárias lá, principalmente em Kigali e no interior, onde você trabalha também? Sim, é interessante você falar sobre isso, porque o esforço do governo para gerar uma memória em relação a isso, ele é muito forte, porque é difícil você desconstruir quase um século de narrativa racista que foi construída em cima de uma narrativa totalmente fabricada, de estigmatização dos povos que viviam ali pelo colonizador, e fazer as pessoas acreditarem de que elas tinham uma diferenciação a nível de raça mesmo, eles não se viam como o mesmo povo. E quando o colonizador saiu, essas tensões só vão aumentando, porque não houve uma responsabilidade de sair de lá e desconstruir aquilo que foi feito, né? A estratégia de colonização de Ruanda ela é muito parecida com o que o Hernán Cortés fez no México, de colocar as pessoas contra as outras e gerar, dividir para conquistar, né? Como era nas palavras dele mesmo. Então, quando você tem esses 100 dias de genocídio, existe um documentário sobre da BBC sobre esse genocídio, eu convido vocês a verem, é muito interessante. E também eu percebo que existe... Qual é o nome do documentário, Eduardo? Você lembra? Eu posso mandar nos comentários depois para todo mundo. Okay. Ele foi lançado no fim do ano passado. E ele mostra muito bem o papel da França em armar as pessoas para cometer as atrocidades, né? Eu acho que existem alguns fatores que influenciam esse processo. Primeiro, os traumas são muito grandes, né? Então, isso é uma memória muito latente nas pessoas. Quando acontece o genocídio, você tem quase a maior parte da população adulta de um certo grupo de idade ali, entre seus 20 e poucos e 40 e poucos anos, que é exterminada. E quando o Kagame reconquista Kigali e começa o processo de reintegração, de chamar as pessoas que estavam nos campos de refugiados no Congo e em Uganda de volta, e ele queria autenticamente chamar todos, os Hutus e os Tutsis, e vamos sentar todo mundo aqui para conversar. O partido dele criou uma rede de... Assim, muita gente critica esse processo, mas eu acho que ele tem uma estrutura, uma organização muito interessante, porque ele seguiu um modelo de justiça restaurativa. Então, as comunidades se reuniam para as pessoas abertamente pedirem desculpas pelos seus crimes, e as próprias populações iam, obviamente com um certo protocolo, decidindo o destino dessas pessoas. E como você tinha uma massa também você tinha centenas de milhares de pessoas mortas, e você também tinha milhares de criminosos. Criminosos no sentido de alguém que cometeu um homicídio, e que... Então, a solução para o Kagame, para ele não gerar outra guerra civil, ou mais uma situação de barbárie ou de descontrole, é de pôr as pessoas para olhar para a comunidade, né? Então, acho que o elemento principal disso tudo são a tradição que se criou de trabalho comunitário. Então, todos os meses... Se você me permitir, sim, posso fazer uma parte? Porque isso é muito interessante. Assim. O que o Kagame fez foi resgatar um instrumento de resolução de conflito que é
cultural, não só entre Tutsis e Hutus, mas em diversos grupos étnicos do continente africano inteiro. Esses tribunais que você está falando, que são as gachachas, né? São os tribunais, não para você imputar uma pena ao réu, mas é um tribunal de reconciliação, na verdade. Porque como você estava precisando reincorporar também muita mão de obra de volta às suas aldeias de origem, essas pessoas eram obrigadas a reconhecer, né, que participaram do genocídio, a pedir desculpas, né, passar por essa revisão, né, de pedir desculpa para a família, né, de quem ele matou um filho, ou um tio, etc. e tal. A família reconhecia que ele se arrependeu e perdoava, né, tudo baseado no perdão e não na punição, né. Isso foi importante para que essas pessoas voltassem para suas aldeias e voltassem a fazer parte da mão de obra que estava faltando muito, né, para esses lugares, né. E isso também serviu para você também diminuir a quantidade de pessoas que estavam nas prisões, né, porque senão ia ser um escândalo, né. Então, assim, se funcionou ou não, né, da maneira como deveria funcionar, é uma outra história. Mas que ele resgatou um instrumento que era um instrumento legítimo da cultura local, né, de resolução de conflito, isso ele fez, né? Sim, sim, com certeza. Isso é muito interessante você lembrar, porque muitos especialistas, juristas vieram para Ruanda depois do genocídio querendo ensinar o que deveria ser feito. E o Kagame falou, não, ó, tem isso aqui. Porque não, eles viam que os sistemas europeus não funcionavam para resolver aquilo. Isso só ia gerar mais divisionismo, mais conflito. E aí, muito desse trabalho voluntário, muitas das penas também foram construídas em cima do trabalho voluntário. Então ele usou isso também como uma forma de mobilização massiva da população para reconstruir o país, né? Então, esses 100 dias, eles acabaram se tornando um reflexo desse processo, né? Então, você tem os trabalhos voluntários uma vez por mês, que é o que eles chamam de Umunganda. Todo sábado, meio período do mês, todos os cidadãos são convocados para desenvolver algum tipo de trabalho comunitário na comunidade onde ele reside, né? Que pode ser desde limpeza de rua, plantio de árvore, ajudar a casa de alguém, fazer um mutirão para construir a casa de alguém, não importa, né? E é um mutirão obrigatório, né? Um tipo de trabalho comunitário obrigatório. Você também tem os eventos mais ecumênicos, nos sítios mais icônicos, que viraram patrimônio da memória, né, da história do país. Você tem alguns museus, e você tem, assim, conforme você se aproxima da data final dos 100 dias, essas restrições, esse luto, ele vai ficando mais intenso, né? Então chega um determinado momento, né, por exemplo, lá para o, sei lá, 70º dia, quando você entra no último mês, você não pode mais, não é permitido você celebrar, né? Isso não significa que não existem festas, que não tem bar, não, essas coisas funcionam, mas as pessoas já baixam o volume das coisas, as pessoas diminuem o consumo de álcool, e no dia mesmo do 100º dia, que eu acho que inclusive é o feriado que vai ser agora no começo de julho, a gente está bem próximo dessa data, sim. O Kagame faz um grande evento no Estádio Nacional, onde todas as pessoas são convidadas e qualquer pessoa pode participar, e as pessoas caminham de suas casas até o Estádio Central, e lá eles fazem realmente um rito coletivo, massivo mesmo, de memória. Então você tem manifestações culturais das tradições do país se apresentando, você tem falas de chefes de Estado, o próprio Kagame fala. O ano passado eu participei desse evento, foi muito bonito porque você via o estádio inteiro acendendo velas em memória a todas as pessoas que foram mortas durante o genocídio. E você percebe que é um rito importante também que o Estado criou para as pessoas se liberarem, né? Porque mas não sei, a maior parte das pessoas que eu conheci em Ruanda tem algum tipo de trauma em relação a esse período. Todas as pessoas, porque foi uma tragédia mesmo de dimensões
bíblicas, assim, uma coisa... Não devia ter usado essa palavra. Não, é difícil você encontrar alguém que tenha perdido um parente, porque, imagina, se você exterminar 10% da população, é muita gente. Na época, a Ruanda tinha 8 milhões de pessoas, e pelos cálculos, 800 mil pessoas foram assassinadas em 100 dias, o que é muito rápido. O Philip Gurevich, que é um jornalista, que foi um dos primeiros a lançar um livro logo depois, tentando explicar o que aconteceu, porque isso virou uma coisa que não entrava na cabeça das pessoas, né? Assim, ele fez uns cálculos que davam assim, mais ou menos uns 3 assassinatos por minuto durante esses 100 dias. Assim, é muito assustador e assim, a gente consegue entender por que isso tem uma marca tão profunda na sociedade do Ruanda, né? Assim, mas você que participou dessas celebrações, qual é o impacto que isso tem? E você sente que existe uma tensão no ar ainda até hoje, né? Mesmo que você não diga, eu sou Tutsi ou eu sou Hutu, porque agora é politicamente incorreto se designar dessa maneira, mas existe uma tensão ainda social e étnica palpável lá? Então, eu diria que existe uma atmosfera de tensão, mas que eu, dentro da minha limitação de pessoa que não fala o Kinyarwanda, né, eu estou aprendendo o idioma, não falo ele fluentemente. Apesar dos ruandeses falarem francês e inglês, eu usar essas 2 línguas no meu cotidiano, existem os espaços de que eles não falam coisas com os expatriados, né? E também eu não me sinto, por trabalhar com uma perspectiva decolonial, para mim o diálogo é muito importante. Então, por exemplo, quando eu vou para o campo nos meus trabalhos na área de agroecologia, eu reúno a comunidade, todo mundo conversa, a gente é sempre um processo de entender a perspectiva daquelas pessoas, porque eu não vou ser o white savior que vai chegar lá e falar o que as pessoas precisam fazer, porque eu não acredito nisso, eu acho que isso não é real. Né? Por isso que eu acho que esse processo que o Kagame fez também é muito interessante, de resgatar as próprias linguagens locais para reconstruir um povo. Né? Então, eu não me sinto muito à vontade, às vezes, de falar sobre isso com as pessoas, porque são histórias muito dolorosas, não? São histórias de milhares de crianças, centenas de milhares de crianças que foram realocadas para famílias que as pessoas não necessariamente precisavam ou queriam ter filhos. Então, contextos de criação muito dolorosos, lembranças, pessoas que até hoje a família convive com o vizinho que foi o responsável por assassinar o pai da família. Então, eu não me sinto tão à vontade de falar sobre esse tema, e as pessoas também não gostam de conversar. Se você pergunta sobre essa divisão étnica, as pessoas mudam de assunto. Então, isso para mim é um indício de que tem algum tipo de desconforto, né? E que é normal, porque por mais que esse processo de justiça restaurativa que o Kagame fez tenha sido bem sucedido, o processo de estigmatização do período colonial e essas violências, elas têm um período muito mais longo. Então, acho que o processo de cura disso tudo, ele vai demorar um pouco mais mesmo. Né? Talvez uma próxima geração, você percebe, por exemplo, que os ruandeses da diáspora e os ruandeses que nasceram na época do genocídio ou logo após o genocídio, eles têm uma relação um pouco diferente com essas divisões. Eles têm uma identidade ruandesa mesmo. Eu vejo uma coisa interessante que eu vejo em Ruanda é como as pessoas têm orgulho de ser ruandês. Assim. É muito comum você ver isso, né? Porque o país realmente saiu de uma das maiores tragédias do século para um país que é ponta de lança em uma série de coisas, né? Para o continente. Então, eu acho que esse vai ser um processo longo. Existem algumas coisas que as... Desculpa, pode falar. Não, eu vou te interromper um pouquinho, só porque faltam 30 segundos para acabar essa primeira parte da nossa conversa. E é interessante você falar isso, porque eu quero voltar agora, no nosso próximo bloco, para falar exatamente disso, assim, dos ruandeses que nasceram depois do genocídio. Tá. Você provavelmente entrou em contato com muitas pessoas que nasceram depois de 94. São pessoas que estão com seus 20 e poucos anos, né? São as pessoas que nasceram depois do genocídio.
que tem uma outra reação e uma outra relação com essa tragédia que aconteceu lá no Ruanda. E eu quero te perguntar como é que esses jovens, né, que já fazem parte da força de trabalho, e alguns deles devem estar, inclusive, entrando na vida política agora, como é que eles se relacionam com isso, né? Eles não têm os mesmos traumas, eles só ouvem as histórias, né? E também quero te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte, né? O próprio genocídio, né, a história do genocídio no Ruanda, ele alimenta um turismo de peregrinação, de pessoas, né, tutsis ou hutus que ainda estão da diáspora, que voltam para o país nessa época do ano, e turistas, né, que vão movidos por um sentimento de curiosidade, ou até uma coisa meio macabra, de visitar esses sítios, que são os sítios patrimônicos históricos do Ruanda, onde Sim. você tem ali, né, são locais de massacre, onde é importante preservar para que você relembre essa história tão traumática ali, né? Como é que o povo ruandês se relaciona também com esses lugares e com esses turistas que vão até lá para visitar esses lugares e tal? Eu não vejo muitos, assim, fora essas épocas muito categóricas, assim, bem específicas, os locais eles não vão muito a esses lugares. Imagino porque eles já estão tão circundados do tema que você não precisa ir até esses lugares para ter memória, né? Mas eu sei que existem, como parte dos programas escolares, levarem os jovens para esses espaços. Mas o que me chama muito a atenção é que o processo, às vezes, de fazer esse chamado para o luto do governo, ele vem, às vezes, de forma agressiva, de forma violenta, né? E para mim é difícil entender por que é tão violento, se a reconciliação já foi completada, né? Por isso que eu tenho as minhas dúvidas se essa reconciliação está completa. Porque um fato que aconteceu ano passado foi que algumas pessoas que estariam vendo um jogo de futebol num bar, que estavam fazendo um alvoroço, muito barulho, foram encaminhadas à delegacia por estarem festejando no dia do luto e foram presas com algumas... Então, por outro lado, você vê uma energia muito bonita das pessoas se reunindo nesses lugares, nesses espaços, nesses ritos durante esses 100 dias. Então, o que eu não consigo entender, e pela minha limitação da linguagem mesmo, porque muito do que você descobre em Ruanda é através da tradição oral, através de falar com as pessoas, porque não tem uma grande mídia, você não tem uma diversidade de veículos e de universidades e de grupos, tanto de movimento social, assim, é tudo muito restrito. Existe o Estado, existe a mídia, que está muito ligada ao Estado, uma mídia única, e você tem as associações e agremiações que estão mais ligadas às situações de organização econômica, cooperativa, centro comunitário. Então, eu sinto que essa reconciliação ainda precisa ter um caminho a percorrer, que eu não sei, eu não consigo te dizer exatamente o que eu acho que deveria ser, né? Porque a minha leitura é um pouco rasa em relação a isso. Mas eu vejo contradições coexistindo e que eu suspeito que tem alguma relação pelo fato das diferenças sociais não terem totalmente sido superadas, apesar de existir esse esforço muito grande de superação da divisão étnica, né? Desse Estado que exterminou o seu próprio povo. Então, talvez existem nuances aí nesse recorte de classes que reflitam ainda certas divisões do que foi essa Ruanda
dos 4 grupos étnicos, na verdade, porque existiam Tutsis e os Hutus que entraram em conflito, os Tuá, que não participaram do processo do genocídio, os grupos muçulmanos. Na verdade, eram descendentes de mercadores que vinham do sultanato de Zanzibar e que faziam o comércio de produtos agrícolas e marfim, e que tiveram um vínculo maior com os colonizadores, né, por serem os mercadores. Sim, enfim, é bom até lembrar aqui no mapa, né, assim, aqui está Ruanda, né, e o caminho que esses mercadores faziam era pela Tanzânia, né, que era essa região aqui do litoral da Tanzânia, que levavam os produtos para cá, faziam as trocas dos produtos. E foi num desses caminhos que os alemães chegaram lá pela primeira vez, né, porque é uma região de difícil acesso, né, porque você bem lembrou, né, que a Ruanda é a terra das 1000 colinas, né, tanto que a rádio e a televisão oficiais do governo que faziam a propaganda, né, pró-genocídio, era a rádio e televisão das 1000 colinas, né, RTML, né, que em francês é basicamente a mesma coisa, né, Rádio e Televisão des 1000 Collines, né, que não existe mais hoje, né, a rádio não existe, né, mas o governo controla muito os meios de comunicação até hoje, né. Sim, sim, sim. Mas, por um lado, também existe uma promoção nos meios de comunicação bastante autêntica, assim, da cultura local. Óbvio que existe uma coisa muito maluca que é uma negação das religiões que existiam e as matrizes religiosas que existiam antes da colonização. O cristianismo e o islamismo têm uma presença muito forte, mas eles ainda existem por baixo, né? O que eu acho curioso, que é muito parecido com o Brasil nesse aspecto, né? As religiões que são a representação deles mesmos estão no mesmo lugar que o candomblé e a umbanda ou outros cultos, né, afro-brasileiros, bantu, que estão vivos até hoje, também estão num lugar de marginalidade, né? E para mim isso foi muito curioso, em ver que mesmo num lugar onde existe um esforço de reconquistar a própria identidade, reconstruir a narrativa de um povo único, ruandês, que progride, né, que constrói cidades belíssimas, que distribui renda, que cria políticas públicas, né? É bom falar isso também, o quanto o governo de Ruanda possibilitou, né, um dos únicos governos na região que dão subsídios agrícolas para os agricultores, que você não tem uma população em situação de miséria absoluta, muito, assim, não que não exista, mas assim, é muito pequena comparada com qualquer outra população do entorno, né? Você não tem uma crise de segurança alimentar tão grave quanto no Burundi, que é o país vizinho, né? Que é um dos países mais pobres do mundo. E é curioso você falar isso, porque isso me faz te fazer uma pergunta, que para você falar um pouco do seu trabalho, né? Você foi para fazer exatamente o que, né, nesse trabalho que você faz com os agricultores. Mas antes de você responder, o Elton fez um comentário aqui que o Hotel das 1000 Colinas era justamente o nome do hotel onde trabalhava o Paul Rusesabagina, né, que era o gerente lá do Hotel Ruanda, né? Porque tudo era 1000 colinas, porque Ruanda era conhecido como é conhecida até hoje como a terra das 1000 colinas, né? Mas o hotel continua mantendo o nome de Hotel das 1000 Colinas, né? Mas essa associação, assim, rádio e televisão das 1000 Colinas e um jornal que tinha aí, que era um jornal que destilava discurso de ódio, que era o Cangura, eles foram banidos, você não pode mais criar nenhum tipo de jornal com esse nome, não pode usar mais esse nome, não pode usar rádio e televisão das 1000 Colinas, etc. e tal. Assim, tem alguns nomes aí que foram banidos pelo governo porque fazem apologia, né, ao genocídio. Mas, Eduardo, me fala aí. Então, você falou da situação dos agricultores, que o governo dá subsídios agrícolas, né, e distribui renda, né, faz esse trabalho de distribuição de renda. Qual é a natureza do trabalho que você foi fazer aí no Ruanda com os agricultores? Tá. Eu trabalho numa organização que promove um sistema de microcrédito que está ligado a também um fornecimento de serviços ligado a esse microcrédito, né?
que a gente trabalha com sementes, em alguns tipos de insumo. A gente não trabalha com nenhum tipo de agrotóxico ou veneno. E também a gente criou uma rede de extensionistas que dá treinamentos constantes para os agricultores nessas zonas. E eu estou num lugar de pesquisador, então eu ajudo a construir esses treinamentos, eu ajudo a melhorar esse modelo, a entender como transformar esse modelo para se adequar exatamente ao que os agricultores precisam, né? Então eu trabalho muito com algumas metodologias que talvez sejam novas para esse público, mas assim, o diagnóstico rural participativo, pesquisação participativa, que são metodologias que foram criadas um pouco... Assim, eu acho que o lugar mais forte onde essas metodologias são utilizadas é na América Latina mesmo, né? E eu trouxe um pouco disso da minha experiência com o movimento social, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina. Então, eu vou até as comunidades, eu converso com essas pessoas a partir de uma estrutura de diálogo, que pode ser uma roda de conversa, pode ser uma atividade onde as pessoas tomam notas e discutem em grupos, depois voltam. Então, existe uma série de configurações, e a partir disso eu redesenho os nossos treinamentos, eu promovo melhoras, na verdade eu estou num lugar muito mais de consultor cientista do que de tomador de decisão. Acho que é por isso que eles querem alguém que tenha uma visão mais ampla, não tão operacional. Mas, e o objetivo final disso tudo é basicamente promover uma produção mais diversificada, né, para os agricultores, para eles terem um aumento de renda relativo a isso, para eles fazerem um manejo do solo, que preserve o solo, até porque Ruanda, por estar nas colinas, tem muito problema de erosão. Eu não quero entrar nos detalhes agronômicos, mas assim, basicamente melhorar a situação de segurança alimentar e de geração de renda dessas populações. E é importante você ter falado isso, porque tem dois assuntos que eu quero falar com você. O primeiro, quem levantou essa bola foi o Pedro, né, quando a gente fez a entrevista sobre o Burundi com ele, né, que ele falou que tanto o Burundi quanto aí o Ruanda tem um problema, que é um problema de erosão do solo, que ele vem se acelerando há muito tempo, né? Além da lixiviação, né, que é a chuva que vem lavando, né, e tirando os nutrientes do solo, né? Você tem desmatamento, tem o corte, né, sem muito cuidado das árvores para você usar como combustível, a própria degradação do solo, porque você vai lá e explora, mas você não faz uma rotação de culturas para você recolocar, né, nutrientes, dar tempo para o solo se recuperar, né? E ainda tem, sim, problema de perda de biodiversidade também por causa da caça, né, e tal. E tem as pastagens, né, também, que em algumas áreas são extensivas, né? Sim, como é que você lida com esse tipo de problemas, né? Como é que você apresenta soluções para esses problemas? E como é que você se calça de cuidados? Que cuidados você precisa ter? Você já disse isso, né, na nossa primeira parte da conversa. Você não quer chegar dando a impressão de que você é o salvador branco, que você tem todas as respostas. Mas que tipo de cuidados você toma para não dar essa impressão? Para respeitar, inclusive, as sabedorias ancestrais locais e não bater de frente com as lideranças, que são as lideranças comunitárias, com quem você precisa estabelecer uma relação até para você poder identificar qual é a melhor tática a ser usada ou a ser ensinada, a ser passada, a ser treinada para as populações ali agrárias locais. É interessante. Existem, na verdade, 3 elementos que têm relação a isso, né? De que eu tenho que ficar um pouco num malabarismo. Que o primeiro é que qualquer coisa que a gente decidir fazer precisa estar alinhado com o governo. Então a gente tem sempre um trabalho direto com uma interlocução com o governo. Até porque a nossa organização ela faz com que a política agrária de desenvolvimento do governo fique mais robusta. Porque tem uma certa interligação lá que eu acho que não convém explicar aqui. É fácil a interlocução com o governo?
Eu não sou de relações públicas, Mas a mas impressão que você tem. eu sei que é um desafio, mas ao mesmo tempo eles estão sim abertos ao diálogo, uma vez que você demonstra que realmente não existe um esforço honesto de construir aquilo de uma forma. Porque a gente sabe que até hoje existem muitas organizações internacionais, ONGs, que operam na África com um objetivo teoricamente de desenvolvimento ou coisas assim, mas são missionários que estão convertendo pessoas, são pessoas que estão vindo com essa visão muito do branco salvador. É, é até interessante você falar sobre isso, porque eu me reconheço como latino. Por circular nesse ambiente onde tem gente do mundo inteiro, eu não sou visto como branco, né? Eu sou visto como latino. Então, eu tenho que lidar com duas coisas. Que uma é a pressão, às vezes, dos brancos que estão no meu trabalho, que estão falando, não, mas é assim. Eu estou falando, calma aí. Não é? Vamos ouvir. E só que quando eu vou conversar com os agricultores, para abrir o diálogo, eu preciso do auxílio de pessoas locais, obviamente. Primeiro porque, por mais que os agricultores falem francês e eu fale francês, é muito melhor a gente fazer o diálogo em Quênia-Ruanda, porque o diálogo é mais direto. Então, o que eu faço? Eu desenho metodologias, eu treino pessoas que são nacionais, e os nacionais vão comigo, e eu fico num lugar muito de não protagonista. Eu fico, muitas vezes, por exemplo, eu tenho a tal da roda, imagine que é uma roda de conversas. Eu fico sempre um pouco fora, tirando com as minhas notas, às vezes tem algum tradutor ajudando, se eles não estão falando em francês. Então, eu saio da cena. Eu desenho um processo para conseguir capturar a informação, para entender o que aquelas pessoas querem falar, o que elas precisam, o que elas acreditam. E aí, os próprios locais, que o pessoal que trabalha com a gente, que fica no campo o tempo todo, eles são todos nacionais. Então, eu treino esse pessoal e depois eu tenho reuniões com eles, e aí, com base nas notas, dados que a gente coleta, eu chego às conclusões e faço a minha análise. Então, é interessante ser latino na África, porque você é visto pelos locais como brancos, mas você é visto pelos brancos que estão ali desenvolvendo qualquer tipo de coisa, pode ser business, pode ser cooperação internacional, como latino. Então você nunca é um pouco acima do deveria ser um pouco acima do branco brasileiro que acha que é branco e na verdade não é, né? E ser um pouco mais humilde, de abrir discussões e reconhecer, falar de reparação histórica, falar de uma série de coisas que não... Enfim, eu já estou falando do Brasil, mas assim, um pouco em como estar nessa situação também é interessante. Eu acho que o fato de eu ser latino-americano me ajudou a conseguir lidar com esses desafios, né? E o fato de ser brasileiro ajuda, de alguma maneira? Os brasileiros são, em geral, muito bem recebidos no mundo inteiro, né? A impressão que eu tenho. E eu diria o mesmo de lá. Em Ruanda as pessoas são, a primeira impressão é boa quando você, e vira uma chave realmente, como, você não é branco, você é brasileiro. Mas aí sempre você vai para um lugar do estigma, porque assim como nós temos estigmas da África, eles também têm sobre nós, né? Então é o futebol, é o Ronaldo, é o Neymar. E eu que odeio futebol, para mim é um pouco difícil quando chegam os papos nesse lugar. Eu imagino. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é sobre essa questão de você estar numa espécie de limbo lá, né? Sim. Não limbo, você está no meio do caminho ali, né? Sim. Os europeus com quem você trabalha te encaram como latino. As populações locais com as quais você tem contato te encaram como branco. Como é que é para você estar nesse meio do caminho? Eu acho que é uma oportunidade incrível de aprendizado, cara, porque eu acho que vira um lugar mesmo para eu explorar esse meu lugar de estudo de descolonização mesmo. Porque eu acredito profundamente num trabalho humanitário que é radicalmente descolonial e que é radicalmente ecologista, né?
e dialógico. Então, eu acho que é um lugar de aprendizado e talvez seja um lugar também de suscitar provocações nesses diferentes públicos para eles refletirem sobre os privilégios que de repente eles têm, principalmente os europeus, né? E que eles não. É porque é muito fácil você encontrar, às vezes, adolescentes europeus ou norte-americanos que chegam na África de paraquedas, são colocados num pedestal que não é deles, né? E quando essas pessoas vão embora dessa experiência, elas vão reforçar esses estigmas de hierarquização racial, os estigmas da própria África que a gente vê na mídia, e elas vão achar que elas fizeram alguma diferença, só que não, elas estavam de férias. E eu, como latino que estou vendo essas situações lá, a minha vontade é chegar e falar, gata, não é, você não está salvando ninguém aqui. Entendeu? Se você acha que você está salvando aqui, você está no lugar errado, você precisa voltar para a sua terra. Porque a gente não está aqui para ensinar nada para ninguém, a gente está aqui para aprender com essas pessoas e se estamos numa posição de oferecer recursos materiais para que certas coisas que precisam acontecer não acontecem porque esses recursos materiais não estão, então que essa demanda venha dessas pessoas, que não venha de mim. Né? Porque eu não... Enfim, mas eu não vou dizer que a narrativa do white savior ela não existe na África. Ela é muito forte e muitas vezes ela é até defendida por pessoas locais, o que é muito triste. Mas é uma situação bem parecida com o Brasil nesse aspecto, né? Onde a assimilação faz com que a pessoa não valorize a sua própria origem, a sua própria cultura, etc. Né? É curioso você falar isso, e eu acho que você está certíssimo, né? Porque o Ruanda é um país que cresce a uma média de 5% desde do pós-genocídio, né? Então você Sim. tem muitas instituições, algumas confiáveis, outras nem tanto, que correm para se estabelecer no Ruanda porque vem aí oportunidades, etc. e tal. E isso leva a muitas pessoas irem para aí para tirarem fotos, né, com as pessoas locais para alimentarem as suas redes sociais e depois vão embora, assim, aliviando uma culpa qualquer que elas têm na consciência delas, né? E isso realmente não faz nenhum tipo isso não ajuda em absolutamente nada, né? No seu caso, eu acho que de repente até pode atrapalhar um ou outro contato que você faça com as populações locais. Isso já aconteceu? Olha, deixa eu pensar. Eu acho que não aconteceu porque nos últimos 2 anos eu fiz campus em comunidades em muitos lugares diferentes, mas como eu sempre... Porque eu estou numa equipe de cientistas que ela não trabalha só em Ruanda. A gente dá assessoria para equipes em vários países. Então, quando eu vou para campo, normalmente eu vou sozinho. Assim, não que eu vou até o país, eu dialogo e construo as ferramentas juntos com a equipe local para a gente ir para o campo, e normalmente sou a única pessoa não local que está na atividade. Então eu não tive ainda essa experiência. Não poderia te dizer. Mas você está me falando que você vai a outros países próximos aí. Você já Sim. fez a mediação entre saberes de um país para outro? Sim, técnicas que são utilizadas num lugar e que podem ser utilizadas em outro aí na região? Sim, mas nesses casos eu não estive envolvido necessariamente com a execução final num dos outros países. Eu também não tive experiência final em ambos lugares, mas houve sim mas eu nunca tive a oportunidade de levar uma pessoa de um país para o outro para fazer essa troca, que eu acho que seria uma atividade interessante. De levar agricultores de Ruanda, por exemplo, para conversar com agricultores na Zâmbia, e que eles possam entender as suas diferentes realidades, e dialogar e aprender. É que assim, a África também é um mosaico de etnias e
e idiomas inacreditável, né? Então, talvez isso nem seja possível porque as pessoas não falem o mesmo idioma. É, sim, Entendi, entendi. Bom, você trabalha muito no interior, fazendo esses contatos, etc e tal, e perscrutando aí essas informações, mas você mora mesmo em Kigali, que é a capital, né? Sim, sim. desse pouco tempo, desse 1 ano e meio que você teve lá, você viu alguma transformação, digo assim, física na capital? Porque eles sim, é um lugar que tem atraído muito dinheiro, né? Até porque o Paul Kagame vive viajando para a Europa, para a Ásia, convencendo Sim. investidores e tal. Então você tem muitos investidores da Grã-Bretanha, tem muitos investidores do leste asiático, tem muitos indianos investindo no Ruanda. Você vê você consegue ver isso de uma maneira mais concreta na cidade, assim, o afluxo de muitos empresários, pessoas sendo contratadas, pessoas migrando para a capital em busca de oportunidades de emprego. Então, é interessante essa pergunta, porque Kigali, todo o processo de crescimento econômico de Ruanda, inicialmente se deu porque a ONU ficou envergonhada de que a negociação que ela fez durante o genocídio não deu certo, né? Porque a negociação, se firma um acordo e não sei, acho que no dia seguinte o avião do presidente cai na sua própria casa e toda aquela tragédia. Então, isso gerou uma vergonha internacional que muito dinheiro da cooperação foi para Ruanda de uma forma mais do que iria para outros lugares da África, em função da mediatização que deu esse processo de envergonhar tanto, principalmente a ONU, mas também a França. Mas aí, conforme o tempo passa, o setor privado também entra e começa a trazer dinheiro de fora, né? Através também dessas viagens que Kagame faz. Só que é interessante ver que, você está falando em termos da cidade, né? Sim, Então, em termos de como a cidade se transformou, houve um processo de planejamento massivo da cidade, com assim, ampliação de vias, arborização, construção de espaços externos e tal. Mas uma série os sistemas de organização do espaço, eles não se transformaram tanto. Porque o que acontece? Quando os colonizadores chegaram em Ruanda, eles construíram uma prisão, os alemães construíram uma prisão onde fica o bairro de Nyamirambo, em Kigali, que é o bairro majoritariamente muçulmano, até porque os colonizadores meio que para eles era conveniente estar perto dos mercadores. E aí se configurou, nessa colonização inicial, uma configuração que os colonizadores ficam no topo das colinas e os pobres ficam na base das colinas. Porque a Kigali ela é cheia, ela está entre montanhas, né? Mesmo depois de todo esse processo de dinheiro público e privado, com reurbanização e tal, essa configuração não se transformou. Você ainda vê as pessoas mais ricas no topo das colinas e as pessoas mais pobres. Porque quando chove, o que acontece? O Ruanda é a terra das mil colinas, mas é também a terra dos grandes lagos, né? É um lugar onde chove e a água não escoa, então você forma lagos enormes. Inclusive o mito de fundação de Ruanda está ligado ao lago, e é um mito muito interessante. Eu convido vocês a ver um documentário que chama Água Sagrada, Sacred Water, que conta um pouco esse mito a partir de um programa de rádio que existe hoje, que é feito por uma sexóloga. Então é interessante porque também mostra o quão não patriarcal e feminista era a cultura ruandesa antes dos colonizadores. É interessante esse documentário. Então, hoje o que acontece é que quando o dinheiro privado chegou e a cidade está começando a construir os seus arranha-céus, né, seus prédios. E, para mim, uma coisa muito curiosa é que eu vejo o tamanho da economia dentro de uma perspectiva de cidadão que convive, que vai à padaria, que vai ao mercado. Eu não vejo a economia caber nesses edifícios todos, e muitos desses edifícios estão vazios. entendi, entendi. Então, rola um mistério, assim, os elefantes brancos, mas, ao mesmo tempo que
existe uma diferença social dentro da sociedade ruandesa, né? E aí eu fico pensando também como que esse dinheiro chega ali, como que ele é determinado, porque eu imagino que sejam investidores privados da área de real estate que imaginam que vão construir isso de repente para as organizações, mas é um pouco um mistério, assim. Você falou uma coisa muito curiosa, né? Que assim é justamente o contrário do que acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde o topo dos montes ou dos morros você tem a população mais pobre, né? Mais assim, com as ocupações sem planejamento, e o asfalto é onde você tem as pessoas com maior poder aquisitivo. E aí em Ruanda, em Kigali, pelo menos, é justamente o contrário, é o contrário daqui do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Acho que seria uma analogia melhor com Salvador, cidade alta, cidade baixa. Sim, sim, É, mas eu acho que isso não tem a ver com a cultura africana em si. Eu acho que é um fato que está ligado mesmo à situação ambiental daquele lugar. Porque quando chove, a água escorre e empoça. Então os pobres ficam onde a água empoça, né? Onde a lama acumula. É, E também, quando os colonizadores chegaram, eles escolheram o topo do monte onde ficou originalmente a prisão, porque era um lugar fácil de você monitorar a paisagem, por ser mais alto. Né? Uma questão mais de defesa. E isso acabou se reproduzindo. Eu não sei se isso é uma reprodução consciente hoje ou não, mas imagino que seja. Né? entendi. Tem uma pergunta aqui da Bianca, voltando para um assunto que a gente conversou antes, né? Como é que os agricultores aí lidam com a relação entre a agricultura em si, a agricultura de subsistência ou a agricultura para venda, né, assim, de excedente, e a preservação ambiental? É, existe um impulso muito forte por parte do governo de melhorar e dar condições para as pessoas fazerem uma gestão melhor. Eu acho que os agricultores acabam fazendo isso de forma muito intuitiva, né? Então, quando eu falei que eu fico às vezes entre os europeus aqui que estão querendo falar o que tem que fazer e querendo ouvir, vamos fazer essa mediação, tem uma coisa interessante no meu trabalho que eu percebo indo ao campo o quanto os agricultores escolhem uma estratégia de agricultura que é de policultivos, de colocar muitos cultivos diferentes, árvores misturadas com banana, misturado, sabe? Porque é uma forma de você usar o espaço e os recursos de uma forma mais inteligente, né? E enquanto às vezes a organização puxa um pouco para o monocultivo, porque tem essa visão da agricultura em escala, né? Então é interessante como esse diálogo me permitiu também dizer para a organização, olha, a gente precisa balancear isso. Talvez eles não consigam ganhar muita renda porque eles não produzem muito de uma única coisa, mas a gente precisa olhar por que eles fazem esses cultivos diversificados, né? E o governo, por outro lado, o Kagame fez uma visita à China, eu imagino que nos anos 90. Tem um grande projeto no norte da China, que tem inclusive um documentário também sobre ele, eu posso passar depois. Eu não vou saber o nome agora, porque eu tenho um nome em chinês lá. Sim, você tem aí uma série de responsabilidades depois para passar os documentos. Eu vou anotar, gente, ó. Tá? Eu vou anotar. O documentário chinês. Ok. E nesse lugar da China se fez um processo muito massivo de redesenhar, de arquitetura de paisagem. Né? Lugares que eram montanhosos e desérticos, eles faziam as terraças e reflorestavam. E esses lugares viraram de zonas de desertificação para zonas verdes que hoje são produtivas e habitáveis. E o Kagame, imagino que ele teve contato com essa experiência, porque ele foi muito a Singapura e a China para aprender e muito do que ele faz em Ruanda parece realmente capitalismo de Estado, numa visão como pintam a Ásia. Ele começou a fazer os terraços, então existe uma política pública de promoção dos agricultores que estão em certos lugares para fazerem terraços. Isso é uma forma de também controlar a erosão, que não é de repente uma estratégia individual, que passa um pouco pela necessidade de sobrevivência também, que é a questão do policultivo que eu falei, mas por uma política pública mesmo,
de deliberadamente dar recursos e subsídios para os agricultores que promoverem esse tipo de prática. Tanto que a questão da erosão é muito séria em Ruanda, mas ela é mais séria em regiões equivalentes de montanhosas no Burundi, onde essa política não existe. Né? Interessante isso. Interessante você falar aí da proximidade do Paul Kagame, que é o presidente, atual presidente, né? Mas que tá no governo desde 94, diga-se de passagem, né? Há 26 anos. Essa proximidade dele com a China, né? Sim. E há muito investimento chinês no país. Sim, a gente sabe que tem investimento indiano, né? Ele é muito inteligente e eficaz nisso, né? Porque ele faz uma série de roadshows, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no leste europeu, trazendo, né? Ajudando a trazer investimentos. Ele é o maior homem, eu ia falar garoto propaganda, mas ele não é garoto, né? Ele é o homem propaganda do país, né? Ele é o cara que traz os investimentos e dá seriedade e legitimidade, né, aos investidores que querem investir no país, criar emprego, né, que é a grande preocupação dele aí, né, trazer investimento e criar emprego, para não deixar ninguém sem emprego, né. Sim, a presença de chineses é muito grande e de obras públicas feitas pelos chineses é grande aí? Sim. O que eu acho curioso da presença chinesa em Ruanda em comparação com outros lugares como Zâmbia ou Tanzânia é que eu não vejo tanto aqui o land grabbing, né, que é a apropriação indevida de terras. Porque em lugares como Zâmbia e Tanzânia, os chineses muitas vezes eles chegam, desenvolvem grandes obras de infraestrutura ou grandes obras de mineração e financia isso através de empréstimo e, assim, o sistema deles ele é bem diferente dos sistemas neocoloniais europeus, e eu chamo de neocoloniais porque é isso mesmo, entendeu? Uhum. Que é o que a gente sofreu na... Não, porque alguma coisa que a gente viveu na América Latina ainda vive até hoje, as dívidas públicas, as altas taxas de juros dos empréstimos dos órgãos internacionais. A China, normalmente, ela dá empréstimos para esses projetos a uma taxa muito menor. Só que mesmo com uma condição melhor de pagamento, muitos países não conseguem pagar suas dívidas e aí eles acabam pegando as posses das áreas onde as obras foram construídas como forma de pagamento. Isso não acontece em Ruanda, não sei por quê. Imagino porque talvez não tenham grandes projetos de agrícolas, por exemplo, né? Também não é uma área de mineração. Né? O Congo tem diamantes, né? Toda a história do Congo está circundada de um banho de sangue terrível em função dessas riquezas. A né? riqueza mineral que tem na região, principalmente do Katanga lá. Né? Sim, eu acho que isso foi até uma coisa que facilitou o processo do Kagame, que foi não ter em solo ruandês ouro, não ter em solo ruandês diamantes, né? Então, mas os chineses, assim, já falando de uma experiência mais pessoal, tem um prédio muito grande em Kigali, no centro, que tem um cassino, né? E no mesmo prédio tem um restaurante chinês. E um belo dia eu fui lá para comer no restaurante chinês, que era aniversário de um amigo. Eu peguei o elevador errado e cheguei até o piso do cassino, que eu nem sabia que existia nesse momento. E eu fui entrando, como eu vi tudo chinês, assim, eu não sei ler chinês, não sei falar mandarim, eu fui entrando achando que era o restaurante. E as pessoas me barraram, assim, não, você não pode entrar, não pode, não pode. E era um lugar onde só entravam chineses. Então, existem também esses mistérios, né? Por que existe um cassino onde os locais e os estrangeiros não podem entrar? Mas eu não vejo land grabbing em Ruanda. Eu acho que talvez o Kagame tenha a melhor capacidade de entender a realidade chinesa para fazer uma negociação mais ganha-ganha. Mas eu não poderia te dizer os detalhes, assim, porque eu não pesquisei realmente. Não, mas o que vale são as suas impressões, né? Até porque também, assim, você estava falando da responsabilidade da ONU, né? Que não conseguiu deter o genocídio. E você tem uma série de instituições que estão aí, por exemplo, a Fundação Bill Clinton. A Fundação Bill Clinton tem investimentos pesados no Ruanda, porque o genocídio aconteceu na época em que o Clinton era o presidente dos Estados Unidos, e ele fez, através da Madeleine Albright, se eu não me engano, um lobby dentro do Conselho de Segurança para evitar qualquer tipo de
intervenção militar da ONU no Ruanda. E ele já se desculpou, já fez um meia-culpa público, né? E uma parte desse meia-culpa, do pedido de desculpas dele, veio do estabelecimento de uma fundação para ampliar a qualificação de mão de obra, principalmente na área de serviços, né, têxteis. O Bill Clinton e a Melinda, né, tem a fundação Bill e Melinda, Bill Clinton ou Bill Gates, e a Melinda, a mulher dele, tem a fundação deles, ela operacionaliza e ela dá apoio ao desenvolvimento da área de saúde. Aí. Então, sim, os investidores estão investindo pesadamente aí, né? Principalmente porque o Kagame quer que gere emprego, né? Isso, você consegue perceber isso, assim, que as pessoas, principalmente as pessoas que migram para Kigali, elas geralmente, assim, você tem uma grande leva de pessoas sem emprego ou procurando emprego nas ruas. A impressão que eu tenho é que não, né? Então, isso é interessante você falar sobre isso, porque existe realmente um esforço autêntico, né, do presidente para criar empregos, mas também existe uma política higienista do espaço público, né? Então, que de alguma forma é contraproducente, na minha opinião, né? Porque ele quer criar a imagem também de que Kigali é uma cidade busy, movimentada, com pessoas que estão trabalhando, que estão ocupadas, que vão, que não param. Então, por mais que seja uma das cidades mais lindas e verdes que eu já vi na minha vida, não tem um parque. Não tem um lugar para as pessoas pararem e se reunirem. Porque o comércio informal é proibido. Você não pode migrar do interior de Ruanda, ir para a capital e ser um profissional liberal. Você precisa de uma licença para tudo. Tudo é muito controlado, né? Não tem camelô. Não tem camelô. Não existe camelô. Você precisa de um espaço num dos mercados municipais para vender a sua produção agrícola. Você precisa, ou o seu artesanato, a sua arte. Mas você percebe também que o Kagame inventa qualquer tipo de trabalho para dar emprego para as pessoas. Então você vê, assim, ele tem um preciosismo com o cuidado do espaço público, no sentido de estar limpo e impecável, que você vê pessoas constantemente trabalhando na cidade com limpeza do espaço público. Então tem muita gente empregada na coleta do lixo, na limpeza dos espaços públicos e nas suas minuciosidades, sabe? Aquela graminha que está crescendo naquela frestrinha, não tem uma, eles tiram tudo. Então, todos os ruandeses de classe média alta e ricas têm, por obrigação, ter uma estrutura de segurança. Isso também gera emprego. Sim, mas eu não vou dizer... Existe realmente um precariado em Ruanda, assim como existe aqui no Brasil, né? Mas porque também um grande desafio para o Kagame é que ele quer transformar Ruanda numa referência em tecnologias, em finanças, mas ao mesmo tempo existe um caminho muito grande ainda de educação profissional que precisa ser percorrido no país, né? Então, e que agora esses espaços foram todos preenchidos pelos ruandeses da diáspora, né? Só que esse mercado já estava começando a saturar dentro das possibilidades dessas indústrias se desenvolverem no país, e agora existia que agora com o Covid é muito difícil saber o que vai acontecer, né? Mas a indústria do turismo emprega muito, ele está investindo muito em turismo, tanto turismo natural, porque existem paisagens maravilhosas, animais, os gorilas, o safari clássico, a própria questão histórica do país, a questão do genocídio é parte do circuito turístico. Mas é isso. Você falou, a gente começou a nossa conversa, né, na primeira parte desse nosso bate-papo, falando sobre a situação dos movimentos LGBT no país, né? Com relação aos movimentos feministas, porque Ruanda é o país em que você mais tem mulheres no parlamento, né? No Senado, você tem quase 40% de mulheres. Está me ouvindo?
Eu estou procurando o cabo do meu celular, só um instante. Tá legal. Não quero abandonar vocês. Onde que tá, gente? Tive que usar o celular, eu não me planejei. Tá, sem problemas. Um instante. André, você pegou meu cabo do celular? É bom que a gente dá uma passeada junto com você também, né? Vocês querem conhecer minha casa, gente? Não é minha casa. Poxa, você pegou meu cabo. Obrigado, obrigado. Pronto, consegui, gente. Queria tanto estar na minha casa, vocês não têm ideia. Sua casa Pronto. agora é em Kigali, né? É isso que a gente está falando, né? Sim. Pronto. Então, o que eu ia te perguntar, né? Que é o seguinte: o Ruanda é conhecido como o país em que você mais tem representatividade feminina no parlamento, né? Se a gente Sim. for pegar o Senado e a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, então, é o país que mais tem mulheres, tem quase 70% de mulheres na Câmara dos Deputados. No Senado, são quase 40%. A média disso aí dá no parlamento, né, pouco mais de 60% de mulheres, né? Os movimentos feministas são atuantes, são vocais. As mulheres realmente são atuantes ou elas estão com aqueles mandatos biônicos só para poder preencher lá uma carga, um percentual de vagas de mulheres dentro dos partidos políticos? Olha, eu acho que é um pouco de ambas coisas. Existe sim um movimento feminista relativamente forte, mas ele é bem concentrado na classe média alta ruandesa, em Kigali, né? Inclusive muito da memória e do resgate da questão de o quão não patriarcal foi uma série de estruturas das comunidades antes da colonização, foi parte disso, né? Muitas escritoras ruandesas conhecidas, né? Mas o parlamento ele também está mais ocupado por mulheres, pelo fato de a maioria das mulheres na faixa etária que está no parlamento é de uma população que é do período do genocídio, né? Então, proporcionalmente, Sim. tem uma população maior de mulheres mesmo. Só que se você olha os... A Ellen fez aqui, que é exatamente isso, né? Sim, sim, exatamente. Mas existe também uma vontade do Kagame de colocar a Ruanda num cenário de vanguarda internacional, de alguma forma, através disso, né? Mas os cargos principais de tomada de decisão, quase todos são homens. A casa legislativa tem muitas mulheres, mas a executiva, quem são os cargos de liderança, né? E inclusive, a pessoa que mais critica o Kagame, num sentido de querer construir o processo democrático em Ruanda, é uma mulher e ela é uma prisioneira política. Quer dizer, ela saiu agora. Tem essas questões, né? O que eu queria agora de você é o seguinte: você diz que você ama música, você ama artes, então eu queria que você, antes da gente terminar o nosso papo, queria que você sugerisse músicos ou grupos ruandeses que você aprendeu a gostar enquanto você mora, né? Enquanto você está morando em Kigali, e escritores ruandeses que você acha que merecem ser lidos, e músicas que merecem ser ouvidas de lá, para a gente conhecer um pouco mais o Ruanda. Claro, claro. Eu tenho um grande amigo que eu quero indicar, ele é um artista plástico, pintor ruandês, ele já tem certa projeção internacional, ele chama Strong Karakire, ele é um grande artista que mistura elementos da cultura tradicional ruandesa com uma arte pós-moderna, ele mistura uma série de materiais com os trabalhos dele. Eu posso compartilhar com vocês um link de uma reportagem do New York Times que é sobre ele.
Em relação a livros, eu gostaria de indicar o livro da Yolande Mukasagana, que é Mukagasana, que é uma enfermeira que escreveu um livro que é um livro autobiográfico, um relato sobre a vida dela no período do genocídio, que chama, eu não sei se tem uma edição em português, acho que talvez o Alexandre saiba, mas ele chama Not My Time to Die. É um livro bem interessante. Ele, inclusive, é o livro que inspirou o Gael, que foi o segundo superstar da Flip, acho que um ou 2 anos atrás. Foi um dos livros que reverberou e fez ele iniciar a trajetória dele como artista, né? O próprio Gael é uma referência, Gael Faye tem um livro que chama Petit Pays, que eu acho que todos devem saber. Meu pequeno país aqui, ele é do Burundi, né, do país vizinho aí ao sul, né? Mas as dinâmicas desses conflitos interétnicos são praticamente os mesmos, né? Então, o Gael, ele nasceu no Burundi, mas a mãe dele é ruandesa, e o pai dele é europeu. Então ele tem Ele é Tutsi. Isso, ele tem uma identidade ruandesa, né? Ele se vê dessa forma. E, inclusive, saiu um filme baseado no livro homônimo dele, que eu acho que está no cinema agora. Então, uma coisa de vocês procurarem é o mesmo nome. Quem mais que eu tinha pensado? Tem um Instagram para o pessoal mais do escracho, porque eu gostava muito das pessoas, que quando eu estava no movimento social, eu tinha muitos amigos que estavam no Levante da Juventude, e eles tinham essa coisa de fazer o escracho com os torturadores no Brasil, eu achava aquilo o máximo. Tem um pessoal que faz isso com os White Saviors, com essa imagem, que é um grupo de Uganda, na verdade, mas que eles atuam no continente inteiro, que chama No White Saviors, no Instagram, eu posso passar também. Tem que fazer uma lista, gente. Eu sigo eles são ótimos. No White Saviors. Ó, a Carol aqui está perguntando se o Strong Karakiri é assim que se escreve. Ó. Sim, é assim. Ótimo. Então dá para procurar ali no Instagram também, né? Deve ser fácil. Né? Ele, Sim. como artista plástico, deve usar o Instagram. Né? Olha, acho que o Alexandre pode falar melhor do que eu, mas assim, eu tive tanta dificuldade para me conectar aqui hoje, porque eu sou uma pessoa totalmente desconectada do mundo digital, mas eu imagino que ele tem. Acho que eu nunca vi o Instagram do Strong, mas ele é um amigo querido, eu frequento o ateliê dele em Kigali. E eu acho que uma última indicação seria para o pessoal da dança. Tem um rapaz em Kigali que é ele trabalha com uma dança que mistura danças tradicionais ruandesas, mas com o Afrofusion. Ele chama de Afrofusion, né? Ele mistura várias tendências de danças que estão rolando na África. Existe um mainstream pop de dança e de música na África que é muito interessante. E eu posso também passar, ele chama Manzi Mbaya. Eu posso passar também o nome dele para vocês. Manzi, M-A-N-Z-I, Mbaya, um M mudo, Bahia, com Y. Bahia. Será que eu consigo escrever? Mas não dá, porque eu... Não, fique tranquilo, não se atrapalhe. Depois a gente faz um outro post com as suas indicações, você me manda e eu faço um post aqui com as suas indicações direitinho, tá? Ó, a Jussara está perguntando se o livro Meu Pequeno País é o mesmo biográfico que ele citou. É o mesmo, é o do Gael Faye. Que o Pedro, né, quando a gente fez a entrevista sobre o Burundi, o Pedro também citou o mesmo livro. E a gente tem uma autora também ruandesa que teve os seus principais livros lançados aqui, que é a Scholastic Mukasonga, que foi lançado pela editora Nós. Né? Foram 3 livros dela que são lindos e maravilhosos e, ao mesmo tempo, terríveis, porque dão assim, o pano de fundo é justamente o momento em que você vai chegando nas tensões sociais que vão desaguar no genocídio, né? Ela é muito conhecida aí também, né, Eduardo? Sim, a Yolanda e a Scholastic, eu acho que são as 2 escritoras ruandesas mais conhecidas, tanto fora quanto dentro, né? Tem um outro livro que eu acho que não foi publicado em português, que é de um padre ruandês que faleceu no fim dos anos 80, que é um tratado linguístico sobre a cultura banto ruandesa.
que chama La Philosophie Bantu Rwandaise des Lettres, uma coisa assim. Eu coloco lá junto também no texto. Eu acho que esse livro, inclusive, virou domínio público. Talvez ele esteja acessível. Ah, que ótimo. Bom, já temos boas referências aqui para nós. Eduardo, eu quero te agradecer demais, porque você cedeu aí generosamente 2 horas do seu sábado para a gente conversar, para falar um pouco sobre Ruanda, falar sobre as suas impressões do país, falar um pouquinho sobre como é que é a sua vida lá. Apesar de você estar aqui em Araraquara, esperando para voltar, né? E já deu para perceber que você está morrendo de saudade da tua casa, você está querendo voltar para lá. Então, olha, quero te agradecer demais por você ter sido tão generoso com o seu tempo, ter sido generoso com os seus saberes, dividindo os seus saberes com a gente, viu? E eu que agradeço por você por me ensinar a usar as redes sociais. Olha, muito obrigado e obrigado a todos vocês que estavam acompanhando a gente aqui. Sim, só para lembrar, sábado que vem a gente não vai ter nenhuma entrevista do Conexão África, infelizmente, mas felizmente porque é o dia do curso, né? Daqui a pouquinho eu vou publicar aqui no Instagram as informações sobre o curso que vai acontecer no sábado que vem, tá? E é isso, gente. Então, olha, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Obrigado, Eduardo, muitíssimo de novo por você ter dividido os seus saberes e a sua experiência no Ruanda com a gente. É mais um país aqui atrás do mapa que a gente coloca o nosso alfinetinho, mais um país que a gente visitou através dos seus olhos. Obrigado mesmo e obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou a gente aqui, tá? Valeu! Tchau, agradeço também, Alessandro. Obrigado.